Irmãos, o tema de hoje tem o título Preparação para a crise final. Sabe que a vinda de Jesus se aproxima, o tempo do arrebatamento se aproxima. Mas as forças do mal não vão capitular no conflito sem uma última luta. E o último conflito que ocorrerá será o mais ferrenho, o mais acirrado, será o mais duro de toda a história da Terra. A Bíblia, falando sobre esse tempo, chega a dizer que haverá tribulação como nunca houve, desde que iniciaram-se as coisas nesta terra, não é? Desde o princípio do mundo até hoje. E nós, creio eu, somos a última geração que vive nesta terra. Nós vamos enfrentar esta crise, razão pela qual nós devemos estar preparados. Por isso o tema, ele é muito atual. O tema fala a nossa necessidade, preparação para a crise final. Como nós estaremos preparados, meus irmãos? Deus, através da Bíblia, nos deu instruções claras e precisas que nós precisamos conhecer. Convido vocês a abrirem no livro de Romanos, capítulo 15. E nós vamos ler o verso 4. Romanos 15, verso 4. O apóstolo Paulo diz aqui assim: porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito. Para quê? Pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Nesta época, eles contavam com as Escrituras do Antigo Testamento, do Gênesis até Malaquias. E o apóstolo Paulo disse, olha, tudo que foi escrito para nosso ensino, para que pela paciência e consolação das Escrituras, nós tenhamos o quê? Esperança. Então, se nós queremos estar preparados, nós devemos considerar que tudo que foi escrito para nosso ensino. Se isso era válido para o tempo de Paulo, ou seja, toda a escritura inspirada tinha sido escrita com este propósito de preparação, nós que hoje, além do Antigo Testamento, temos o Novo Testamento também, devemos entender, do Gênesis até ao Apocalipse, tudo que foi escrito para o nosso ensino. Não podemos desconsiderar nada. E também, o apóstolo Paulo, agora falando aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, ele fala praticamente a mesma coisa, fazendo uma alusão, quer dizer, uma referência à história dos hebreus. A história dos hebreus, sabemos, ela é relatada no Antigo Testamento. Em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 11, falando da história dos hebreus relatada na Bíblia, ele diz assim, tudo isso lhes sobreveio como figuras, isso quer dizer, como exemplos, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Então, aquilo que foi escrito também para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Nós que vivemos nos últimos dias, tudo que foi escrito para aviso nosso. Na prática, significa o seguinte, quando eu leio as histórias do Antigo Testamento, do Gênesis, do Êxodo, dos patriarcas e profetas, quando eu leio estas histórias, eu posso entender que aquilo que ocorreu serve de exemplo para mim, porque isto vai se repetir de alguma maneira. Então, eu tenho lições a aprender com aquelas histórias que vão servir na minha vida prática agora. Eu devo estar atento a estas lições. Então, quando eu estudo o livro de Gênesis, por exemplo, eu não devo pensar, é livro de história, eu sei a história de Adão e Eva, né, da maçã, que não era maçã, mas pode ser, e aí, né? Não é assim.
Inclusive, quando nós vamos ensinar as nossas crianças, você que está nos assistindo, preste atenção nisso. Se você vai contar história para a criança, história bíblica, o objetivo não é a criança saber quem foi Adão, quem foi Eva. O objetivo é, por meio destas histórias, ensinarmos às nossas crianças como elas devem agir hoje. Entende? A crise que Isaac enfrentou, que Abraão enfrentou, é a que você vai enfrentar e eu também. A crise que foi enfrentada nos diferentes séculos, ela vai se repetir, mas de forma mais acentuada agora. Tudo que foi escrito para nosso aviso a nós, a quem o fim dos séculos tem chegado. Queria abrir com vocês também uma outra instrução, também dada pelo apóstolo Paulo. Está em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Segundo Timóteo, capítulo 3, verso 16, dizem assim: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Olha que interessante, irmãos. O texto começa dizendo toda a Escritura. Se é toda, isso inclui o Antigo e o Novo Testamento. Eu não posso desprezar o Antigo, nem tampouco posso desprezar o Novo. Eu tenho que tomar ambos os testamentos e entender que toda a Escritura é divinamente inspirada, proveitosa para me ensinar, para me corrigir, para me redarguir ou admoestar. Admoestar é aquele conselho em tom de advertência, não? Olha, não faça isso porque pode acontecer aquilo. Para me instruir em justiça. Agora, o mais importante. Estamos falando de preparação para a crise final. A instrução ela tem um objetivo. Qual é o objetivo da instrução que Deus deu para os últimos dias? O objetivo está escrito aqui, para que o homem de Deus, obviamente inclui a mulher, homem e a humanidade, seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, o homem de Deus, ele deve ser como? Perfeito. Perfeito. E ele deve ser instruído para toda boa obra. Então, irmãos, daqui nós já tiramos uma lição. Na preparação para a crise final, o propósito principal de Deus é mudar a cada um de nós no caráter. Você olha aqui, não diz aqui, para que o homem de Deus esteja fisicamente preparado. Não diz. Para que o homem de Deus esteja estrategicamente preparado. Não. A Bíblia não fala aqui, meus queridos, de o homem de Deus estar preparado como o homem de guerra estar preparado para enfrentar o exército inimigo. Ela fala do homem de Deus estar preparado moralmente, para que ele seja perfeito. Alguém pode dizer, não, mas isso é a interpretação do pastor, porque perfeito pode ser em outras coisas. Bom, vamos ver em que sentido Deus quer que nós sejamos perfeitos? Vamos ver? Abram por gentileza em Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5, no final do capítulo. Mateus 5. A partir do verso 43. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem,
para que sejais filhos do Pai que estás nos céus. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então aqui diz, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. Isso implica em preparação moral, preparação de caráter, mudança de coração. Não é verdade? Ela é uma preparação interior. Agora eu queria voltar a 2 Timóteo com vocês, porque ali também fala de sermos perfeitamente instruídos. A palavra instrução, ela também é usada no exército. Eles falam campo de instrução, mas lá é com outro sentido. É o sentido do recruta aprender a manejar a arma, aprender a viver naquela situação de guerra, certo? Agora aqui a Bíblia nos fala, em 2 Timóteo 3, verso 16, para que o homem de Deus seja perfeitamente instruído para toda boa obra. Toda boa obra. Quando ele fala boa obra, do que é que ele está falando? Ao que ele se refere? Queria abrir 2 textos com os irmãos. O primeiro texto está no Evangelho de João, capítulo 6. João capítulo 6, verso 29, o 28 e 29. Aqui nós encontramos um diálogo entre os judeus e Jesus. E no verso 28 encontramos as palavras dos judeus quando eles lhe disseram assim: que faremos para executarmos as obras de Deus? Eles queriam praticar as obras de Deus. Então Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Ele falou o quê? A obra de Deus é esta, que façais o quê? Que creiais naquele que ele enviou. Ou seja, tenhais fé. Quando fala lá em Timóteo, olha, a Escritura, a Bíblia foi dada para que o homem seja instruído em toda boa obra, a primeira coisa que nós devemos pensar é, bom, a Bíblia foi dada para que o homem tenha fé. Certo? Então nós lemos a Bíblia com um propósito, para que Deus fale conosco e esta comunicação de Deus conosco nos traga fé. Ao nós vermos os exemplos de fé da Bíblia, que eles nos inspirem fé. Né? E nós tenhamos fé para obedecer os seus mandamentos e alcançar as suas promessas. Não porque nós ganhemos promessas pela obediência, mas é porque as promessas são condicionadas a nos mantermos no caminho da obediência. Correto? Primeira obra, a fé. Mas não se resume só a isso, porque senão daria-se margem para alguém dizer, não, é só crer em Jesus, tua vida pode andar como for, não há problemas. Afinal de contas, se você crê em Jesus é o que importa. Jesus já cumpriu tudo o que deveria por você e você é livre. Mas a questão é livre para fazer qualquer coisa errada? Não pode ser. Ninguém diria que uma pessoa que aceitou Jesus é livre para matar o próximo, certo? Não, ninguém é livre para desobedecer à lei de Deus. Jesus não morreu para que nós ficássemos livres da obediência. Isso não é liberdade. Pelo contrário, quem desobedece se torna escravo. E nós podemos citar vários exemplos disso. Por exemplo, pecados que escravizam as pessoas, né? O consumo de drogas, que é um pecado contra o próprio corpo, não é verdade? A pessoa está matando a si mesma. Esse pecado é viciante. Né? Outro pecado que é viciante, né? O envolvimento na parte sexual também é viciante. Né? A pessoa acaba ficando escrava, não consegue sair. Lembra-se da história de Maria Madalena?
né? Ou seja, quantas vezes ela tem recaídas até que ela possa estar completamente curada, né? Assim por diante, existem uma série de outros pecados, a gula, por exemplo, né? Que também é um pecado contra o próprio corpo, né? A pessoa que come demais ou come o que não deve, né? Ela não consegue se libertar. Então, sabe, livre é quem anda fazendo o que é certo. Porque ele pode escolher se hoje ele vai fazer o certo ou o errado. Agora, quem já anda fazendo o errado, por mais que queira fazer o certo, não consegue. Está escravizado. Então a Bíblia fala que fazer as obras de Deus também ela tem outro sentido, e aparece no livro de Efésios. Queria que vocês abrissem lá, por gentileza. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, verso 10. O que diz lá? Nós somos feitura sua, somos feitos por Deus. Para quê? Criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então nós somos criados em Cristo Jesus com um propósito. E o propósito é que nós façamos o que? Boas obras. Opa, então Deus quer sim que algo aconteça. Não é verdade? Ora, Deus enviou certa vez a João Batista para conduzir o povo às boas obras. Não foi assim? Em João capítulo 1, Evangelho de João capítulo 1, ali no verso 23, falando da sua obra, João Batista diz, Evangelho de João capítulo 1, verso 23. Olha lá. Eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Endireite o caminho. Ande na lei, ande na obediência. Sabe, Deus queria converter as pessoas. Deus queria que as pessoas andassem bem. E vou voltar a um exemplo que nós sempre citamos aqui, mas nunca é demais repetir. Adão foi expulso do jardim do Éden por quê? Porque ele desobedeceu a Deus. Deus deu um mandamento para ele, deu uma ordem. Deus falou: Adão, te dei todas ou quase todas as frutas do jardim para você comer. Uma só é proibida a você, porque ela será o teste da tua lealdade para comigo. E ela, ao mesmo tempo, é a prova da liberdade que eu te dei. Você não é um escravo para me obedecer. Se você não quiser me obedecer, está aqui, essa árvore, ela é a tua escolha. Mas, se você quiser ser leal a mim, coma de todas as outras, 99% das árvores, menos essa. Mas Adão não provou lealdade a Deus, pelo contrário, foi desleal e aí acabou sendo expulso do Éden. Ele colheu a consequência da sua própria escolha. E o homem só vai retornar ao Éden, retornando à obediência. Ora, se um desobediente pudesse entrar no céu, meus queridos, parem para pensar, não seria justo então que o diabo voltasse também? Porque a única coisa que tirou o diabo do céu foi a desobediência, certo? Então, como é que Deus poderia, com justiça, trazer para o céu o homem desobediente, porém não trazer o anjo desobediente, o diabo? Né? Não pode. Então, só vai entrar no céu aquele que pratica a justiça. Né? Queridos irmãos, agora vamos falar de um outro detalhe. Vamos para o sermão profético de Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. Esse sermão é muito conhecido. É ali que ele fala da tribulação dos últimos dias, do último grande conflito entre as forças do bem e do mal.
Aqui no verso 37, ele diz assim, ó: E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, ele falou que a história de Noé, ela é um paralelo com o que vai acontecer nos últimos dias. Deus, naquela época, enviou um juízo direto dele, aonde ele destruiu toda a terra. Deus age para destruir, às vezes, quando ele entende ser necessário. Nós já vamos ver por que Deus agiu destruindo na época do dilúvio. Mas aqui o texto diz que nos dias anteriores ao dilúvio, a maioria das pessoas faziam o quê? Comiam, bebiam tranquilamente, ou seja, levavam a sua vida normalmente, não se dando ao trabalho de se prepararem para o que viria. Despreocupadas com as advertências que eram enviadas da parte de Deus, a pregação daquele, vamos colocar aqui entre aspas, velho louco Noé, que achava que ia chover. Sabe, hoje, se você falar que vai chover, todo mundo se prepara, pega a sombrinha, etc., não? Mas naquela época nunca havia chovido. A Bíblia diz que era um orvalho, né, que subia e molhava a terra. Então, os cientistas da época seguramente poderiam dizer: este evento cientificamente é impossível. Não é possível descer água do céu. Não vai chover. E aí eles viam Noé se preparando. Noé construindo aquela arca num lugar onde estava seco, como se fosse um estaleiro de navio. E aí eles olhavam e falavam: esse velho só pode estar louco mesmo. Porque não tem sentido construir um barco aqui, nunca vai inundar este lugar. Mas Noé estava se preparando, enquanto os outros não estavam se preparando. Aqui diz que eles comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. Ora, não que seja errado casar-se e dar-se em casamento, mas o que ocorria aqui era, as pessoas só estavam preocupadas com a sua vida nesta terra. Pensavam que iam ter mais 100 anos aqui, mais 200 anos, mais 1000 anos. Ninguém se preocupava com o dilúvio. Vamos abrir em Gênesis capítulo 6 e conhecer um pouquinho melhor essa história. Gênesis capítulo 6. Gênesis 6, verso 13. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás divisões na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira farás: de 300 côvados o comprimento da arca, e de 30 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de 1 côvado a acabarás em cima. E a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixos, segundos e terceiros. Porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca, tu e teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. Irmãos, Deus anuncia em primeiro lugar
a razão pela qual ele traria a destruição da terra. No verso 13 ele fala, o fim de toda a carne é vindo por quê? Porque a terra está cheia de violência. Irmãos, o que é que nós estamos contemplando nos jornais? De poucos meses para cá se multiplicaram as manifestações seguidas de vandalismos, seguidas de conflitos violentos, não foi assim? A terra está se enchendo de violência. Nós não estamos falando de guerra de um país contra o outro. Nós estamos falando de pessoas que deveriam ser de bem, de paz, civilizadas, mas que andam depredando, não é assim? E usando de violência até para com a polícia. Ora, olha, quem é o mandante dessas manifestações não está em pauta aqui. O nosso foco aqui é explicar o tema da palavra. O tema político aí é para os políticos, certo? Mas aqui, nós vemos que a terra estava cheia de violência, então Deus entendeu que era hora de intervir por misericórdia, claro. Porque senão haveria uma grande matança indiscriminada de inocentes. E essa matança não pararia. E aí Deus dá uma mensagem para Noé, uma instrução. A Bíblia, toda a Bíblia é para nos instruir. Assim como ocorreu no passado, nós podemos entender que vai ocorrer agora, não? Se a terra começa a se encher de violência, é porque é chegado o tempo de Deus mandar destruição para a terra. Ah, mas Deus nunca vai destruir. Vai sim. Lá no Apocalipse, capítulo 16, a Bíblia diz que Deus mandou 7 anjos, cada um tendo as suas pragas. E 7 pragas terríveis vão cair da parte de Deus sobre a terra. Por quê? Por uma razão especial para você que está me assistindo, vou dizer, é porque de Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Sabe? Mesmo um pai e uma mãe humanos, quando veem que o filho está passando dos limites, eles tomam medidas mais enérgicas contra os filhos, não é verdade? Tomam medidas enérgicas. Portanto, o próprio Deus, que é o Pai de todos, ele também estabeleceu limites os quais não podem ser transpostos. E quando o homem se aventurar por esses limites, Deus agirá com juízos para impedir e frustrar os seus planos. Sabe, por vezes eu ouço planos de nova ordem mundial, etc., que são anunciados aí na internet. E na minha mente uma coisa muito clara, e você pode escrever isso. Os homens planejam, mas quem determina o que vai acontecer é Deus. Então eles podem dizer que vai acontecer isso, isso, aquilo. E eu entendo uma coisa, só vai acontecer aquilo que está nas profecias do Apocalipse. Aquilo que não está, não vai. Por quê? Porque é um Deus que controla. E se você faz parte de um sistema que deseja controlar tudo e está aí planejando coisas ruins, saiba de uma coisa, há um Deus que é soberano. O governo dele é soberano. Você nunca poderá ir contra ele. Ele te ama. Aceite a Jesus, o sacrifício de Jesus que foi dado por você enquanto é tempo para que você se salve. Não busque seguir numa causa inglória. Causa inglória quer dizer que não vai gerar nada para você. No fim, o bem vai prevalecer. Mas então, voltando a Noé, agora Deus, depois de ter dito a razão pela qual ele vai destruir, ele dá instruções. Ele manda Noé construir um barco muito grande. A arca devia ter 150 côvados de 300 côvados, perdão, de comprimento. Isso é mais ou menos 150 metros de comprimento. Aqui diz 50 côvados de largura, 25 metros mais ou menos. E 30 côvados à sua altura, mais ou menos 15 metros. Você tenta olhar para um prédio até a altura do 5º andar, mais ou menos, é até ali a altura do barco. Irmãos, não era uma tarefa simples. Noé teve que despender tudo o que tinha, possivelmente, para conseguir construir esta arca, porque não era um empreendimento barato. Era muito trabalhoso. Toda ela tinha que ser feita de uma madeira só, madeira de gofre. Imagina você preparar ripa por ripa para poder montar aquele barco. Este é um trabalho que certamente demorou muitos anos. Isso demonstra uma coisa, irmãos. A preparação para a crise final,
ela demanda muitos anos. Sabe, se você quer estar preparado quando chegar a crise final, você não pode falar assim, não, sabe o que é? Quando acontecer tal profecia lá, por exemplo, quando vier o 8º Papa, né, de Apocalipse 17, então daí eu vou me preparar. Meu amigo, já é tarde para você construir a arca da tua vida. A arca da nossa vida tem que ser construída agora. Não é verdade? Noé, ele planejou a sua vida para enfrentar o dilúvio. Isso precisa ficar claro. Não é verdade? Ora, irmãos, se ele tinha pela frente uma tarefa tão grande, ele não podia deixar para o último mês. Ele teve que lançar mãos à obra. Esta obra expôs ele ao ridículo, porque as pessoas achavam que ele era um maluco de construir um barco em terra. Jamais aquele barco flutuaria. Então ele era considerado um maluco, todos os cientistas diziam que ele era um maluco, as pessoas zombavam dele, quase ninguém queria ajudar a Noé. Esta era a realidade dele. E contra tudo e contra todos, Noé tinha que pregar e falar, arrependam-se dos seus pecados. Vem um dilúvio aí. Irmãos, a tarefa de Noé era remar contra a correnteza do mundo. Não era fácil. Não era fácil. E agora Noé tinha que instruir a sua família e os seus filhos, enquanto todos os outros filhos recebiam outro tipo de educação. A educação de Noé para com os seus filhos era, olhe, nós vamos construir esta arca, o mundo vai ser destruído e vocês têm que estar preparados então para isso. A preparação dos filhos de Noé era diferente da preparação dos filhos das outras pessoas. Porque as outras pessoas estavam preparando seus filhos para terem dinheiro, para se casarem, para construírem casas, para se estabelecerem, não era assim? Para talvez gerarem filhos e netos naquela terra. Enquanto Noé tinha que preparar os seus filhos para o dilúvio e para a terra posterior ao dilúvio. A terra sem nada, onde eles iam recomeçar do zero. Eram preparações completamente diferentes. Assim também é hoje. Sabe, aqueles que se preparam hoje para a crise final, eles andam na contramão do mundo. A preparação que eles dão aos seus familiares, aos seus filhos, é diferente da preparação que o mundo dá. A escola deles não é a escola do mundo. Também, Noé pregava. A mensagem de Noé era impopular. Sabe, era muito difícil para alguém abraçar a mensagem de Noé. Na igreja de Noé, pode até ser que tenham passado vários membros, mas ficar mesmo, ficou só a sua família. Sabe, irmãos, assim também é hoje. Sabe, na igreja dos últimos dias, aqueles que pregam a verdadeira mensagem, aqueles que pregam a verdade para agora, passam muitos, mas será que todos ficam? Será que todos entendem que é aqui, no Ministério de Advertência Final, que está a verdade e em nenhum outro lugar? Esse pastor é presunçoso. Sabe, meu querido, eu só te convido a fazer uma coisa. Nós temos aí quase 50 vídeos no canal Advertência Final. Se você encontrar alguma coisa ali que não está conforme a Bíblia, por favor, seja o primeiro a falar e a abandonar este ministério. Mas eu tive a oportunidade de visitar quase todos os continentes, só não fui em um. Não encontrei um lugar onde Deus desse tanta luz quanto deu aqui. A luz doutrinária, a luz profética. Existem muitas igrejas aí, existem pessoas sinceras nas igrejas. Eu acredito, sou amigo de muitas delas, inclusive, de muitas delas. Né? Visito as outras igrejas quando me convidam para pregar, vou lá, recebo, abraço aqueles meus irmãos com carinho. Mas eu não posso me cegar ao fato de que eu vejo sendo pregados erros. Coisas que não estão na Bíblia, certo? E se são pregadas coisas que não estão na Bíblia, Deus requer mudança. Não é verdade? Deus requer mudança.
Sabe, na época de Noé, vocês acham que Noé era o único homem daquela terra que falava em Deus? Será que não tinha mais ninguém que falasse em Deus no mundo inteiro? Pouco provável. O mais razoável é entender que havia algo semelhante agora, porque Jesus disse assim, que agora, nos últimos dias, será como foi nos dias de Noé. E nos dias de hoje, muita gente fala em Deus. Fala ou não fala? Muitos falam, muitas igrejas existem. Ora, então, na época de Noé também deveria ser assim. Agora a pergunta é, mas por que então que não foram várias igrejas para dentro da arca? Por que só foi a família de Noé? Já pararam para pensar? Então, aí vem outra pergunta. Então qualquer igreja serve? Basta estar falando do nome de Deus, de Jesus, serve? Ou serve a igreja que prega a verdade pura? Só essa serve. O que os irmãos acham? Para Noé, o que serviu? Só a igreja que prega a verdade. Ah, mas aquela que prega 99% de verdade, só tem esse erro aqui. Eu acho que se eu ficar mais um pouquinho, eu insistir aqui e tal, eu acho que todos vão mudar e essa igreja aqui vai mudar. As igrejas da época de Noé mudaram? Nenhuma mudou, nenhuma entrou. Só entrou a igrejinha de Noé com a sua família. Entraram quantas pessoas? 8 pessoas, diz a Bíblia. Ah, mas essa aplicação que o pastor está fazendo não tem nada a ver com igrejas. Ah, não tem? Então vamos abrir lá na carta de Pedro para ver se não tem mesmo. Vamos ver lá. O apóstolo Pedro, inclusive, fala que a água do dilúvio ela é comparada com uma outra água, não é verdade? Então vamos abrir lá nas cartas de Pedro. Onde o apóstolo fala justamente do exemplo do dilúvio, né? Segundo Pedro, capítulo 3, podemos ler a partir do verso 1. Amados, disse Pedro, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e do meio da água subsiste. Pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com águas do dilúvio. Então aqui ele vai fazendo um comparativo, não? As pessoas dizendo que tudo permanece como desde o princípio, não é verdade? Mas aí o que é que ele fala também? O que é que ele fala aqui? Eles ignoram que no passado já aconteceu uma situação semelhante. E o mundo pereceu nas águas do dilúvio. E o mesmo apóstolo Pedro, em outro momento, ele vai falar então de quantas pessoas se salvaram e o símbolo, o significado da água, que é justamente aonde nós queremos chegar. Capítulo 2. Mas ainda não é o texto que eu queria encontrar, não. Nós já vamos encontrar esse texto. Quando fala que a água, ela é figura. Tá? No capítulo 2, e no verso 5, ele diz: não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça,
com mais 7 pessoas ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Sabe, irmãos, isso aqui é interessante notar porque aqui a Bíblia nos deixa claro, aqueles que morreram no dilúvio, eles eram o quê? Ímpios. Quem morreu no dilúvio era ímpio. Ah, mas não havia outras igrejas? Sim. Não frequentavam outras igrejas? Frequentavam. Mas eles eram o quê aos olhos de Deus? Ímpios. Irmãos, nós devemos tomar cuidado com isso. Eu quero achar aqui aquele texto, dê-me só um momento, porque eu queria fazer o comparativo com vocês da água, que é muito interessante. Ele me ocorreu agora, não estava previsto aqui na mensagem, mas mesmo assim, se alguém puder me ajudar, eu quero encontrar esse texto. Está aqui, 1 Pedro capítulo 3. Agora sim. Falando dos ímpios, 1 Pedro capítulo 3, verso 20, nós vamos reatar o fio da mensagem. Os ímpios, os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas pessoas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água, que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva. Batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. É interessante porque o elemento que foi de destruição para alguns, aqui a Bíblia diz que foi elemento de salvação para outros. E aí compara essa mesma água, não é verdade? Com a água do batismo. Então há uma relação espiritual, sim. Ou seja, a família de Noé dentro da arca, ela é comparável a uma igreja, correto? A uma igreja, salva pela água do batismo. Inclusive, isso aqui serve de apelo para você. Você que de coração já aceitou esta mensagem que é pregada aqui neste ministério, você que já abraçou esta verdade, você que sabe que aqui está a verdade, não deixe para amanhã a tua decisão para descer as águas do batismo e ser batizado em nome do Senhor Jesus. Porque a água do batismo tem um significado especial. Nós vimos aqui, a água do batismo, ela estava determinando aqueles que pertencem a esta igreja e aqueles que não pertencem, certo? Aqui diz que pela água foi separada a família de Noé do mundo ímpio. A família de Noé foi a igreja do Senhor. Sabe, meus irmãos, Noé, que se preparou durante muitos anos, perseverou na fé, pregou uma mensagem impopular, ficou na igreja que tinha poucos membros. Este, com a sua família, foi salvo. Todos os demais que por qualquer razão não permaneceram ali, naquela mensagem, naquela fé, naquela perseverança, não foram salvos. E como foi nos dias de Noé, assim será nos últimos dias. Nós estamos, cada um de nós, lutando a batalha da vida pela nossa alma. A batalha da vida. E o planejamento da nossa vida deve ser com este foco. Eu devo planejar para a crise. Mas como? Será que eu vou planejar como recruta? Não, eu vou ter munição, mantimento. Bom, a Bíblia ensina para que eu prepare o meu caráter. Meu caráter tem que estar preparado. Ah, mas então não há nenhuma preparação física? Sim, há. Não vou falar dela hoje, para nós não nos estendermos demais. Nós vamos falar em outra ocasião, é porque o horário já vai avançando. Mas existe uma preparação física. E eu vou deixar aqui só um exemplo, porque Noé, além de pregar, além de construir a arca, que era o seu testemunho de fé, ele também teve que fazer uma preparação. Abram lá em Gênesis, capítulo 6. Olha o que ele fez.
Instrução de Deus para Noé em Gênesis 6, verso 21. E tu toma para ti de toda a comida que se come e ajunta-a para ti, e te será para mantimento para ti e para eles. Assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Então, Noé, além de ter construído a arca, além de ter pregado, enquanto ele recebia o opróbrio das pessoas e ia empobrecendo, com certeza, porque ele ia investindo dinheiro para construir a arca, ele ainda assim fez provisão de comida, certo? E ele tinha comida para passar 1 ano, foi o que ele passou dentro da arca. Sabe, irmãos, planejamento, tudo na vida se faz com planejamento. Você está planejando para quê? Você planeja para comer amanhã? Você planeja para estar nesta terra? Ou você planeja para enfrentar a crise final e vencer? Ah, mas, sabe, eu já ouvi isso. Não, mas é que a mulher, quando está com dores de parto, ela pensa no filho e tal. Mas se a mulher não pensar no momento do parto, ela pode morrer no parto. Pode ou não pode? Hã? Se a mulher está com o nenê sentado e aí resolve acampar, bem na época do parto, certo? Está lá no meio do Pico Marumbi. Aí vem as dores de parto. Qual é a probabilidade dela morrer ali? Muito grande, não é verdade? Às vezes é quase certo que ela vai morrer. Então, sabe, irmãos, todas as coisas na vida requerem planejamento. Se Deus nos instruiu com relação à época da crise, é porque nós deveríamos ter os olhos abertos, é porque nós deveríamos nos preparar desde já. Não era para deixar para a última hora. Sabe aquele viciozinho, aquela coisa que você fala, isso aí eu não consegui vencer. Irmãos, é para vencer. Então, ore a Deus, né? Lute com Ele para vencer já. Não deixe para amanhã o que pode ser feito hoje. Sabe, irmãos, às vezes vocês veem, nós vamos ter aqui Copa, Olimpíada, etc., esses eventos todos, né? Aí você vê alguém, né, um atleta lá que se destaca, e aí ele vence uma competição. Quantos anos tem por detrás de preparação? Quantos anos? O apóstolo Paulo fez um comparativo do atleta da maratona, certo? Com o cristão. Ele falou, lá eles se preparam, mas só um leva o prêmio. Mas vocês aqui corram de maneira que vocês alcancem. Todos. Porque todos podem alcançar. Né? Então, assim como o atleta se prepara, ele come algo especial, não come o que todos comem, ele dorme cedo, não é assim? Ele prepara o seu corpo, ele procura não estar com a mente desvirtuada. Outro dia até ouvi uma reportagem onde um falava assim, não, alguns dias antes da prova, nem atendo o telefone. Interessante. A pessoa está tão concentrada ali naquele objetivo, certo? Que ela não perde o foco por nada. Irmãos, e nós estamos lutando por um prêmio muito maior. Às vezes a pessoa faz tudo isso para ganhar um troféu lá, que quando ela morrer vai ficar ali, vai quebrar, o netinho chega em casa, deixa cair, certo? Quebrou o troféu. Mas nós estamos lutando pela vida eterna. Então, irmãos, vamos perseverar, vamos pensar na época da crise, sim, não para ficar com medo, mas para desde hoje nos planejarmos, nos prepararmos. A Bíblia diz que vai chegar o tempo em que nós não vamos poder nem comprar e nem vender. Então uma coisa é certa. Por isso que a Bíblia fala lá, em Mateus 24, que quando começar, nós devemos fugir para os montes. Aí você pensa, por quê? Ora, se eu estou aqui dentro da cidade, por mais que eu tenha dinheiro, alguma coisa, não vou conseguir comprar. Deus está falando que não vão me permitir. Então eu não vou ter comida. Certo? Eu tenho que estar num lugar onde eu produza o meu próprio alimento. Então, irmãos, acreditem, pode escrever isso. Faça como parte da tua preparação um planejamento para que você possa estar num lugar onde você cultive o teu alimento. É loucura! Bom, o apóstolo Paulo diz que a palavra de Cristo é loucura para os homens. É mesmo. Para aqueles que não creem é loucura. Para aquele que crê é poder de Deus para te salvar. Amém?
Então, que Deus possa abençoar a vida de cada um aqui, que nós tomemos decisões firmes, que façamos bom planejamento, a fim de que nós passemos por esta crise brilhantemente e possamos receber ao Senhor Jesus em glória. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pelas instruções dadas na tua palavra. Hoje nós vimos algumas delas. Nós queremos pedir, Senhor, que nos dê forças para que sejam feitas as mudanças no nosso coração, na nossa mente, as mudanças que precisam ser feitas. E assim, ó Deus, nós possamos estar preparados para a crise final. Que nenhum de nós venha desfalecer na fé, mas que até lá, Senhor, por meio da obediência diária, a nossa fé esteja suficientemente fortalecida. Que nós não nos desviemos nem para a direita nem para a esquerda do caminho da obediência a Deus. Dá-nos força, ó Pai. Senhor, dá-nos também sabedoria para planejar, para que nós possamos estar no lugar certo no momento da crise. Que possamos planejar bem a nossa vida, o lugar onde nós vamos morar, Senhor, as nossas atividades no futuro próximo. Senhor, que possamos fazer com sabedoria e prudência, de tal maneira que até aqueles que não são da nossa fé, cedo ou tarde, possam reconhecer de que este povo, este que está aqui, é um povo sábio. Abençoa cada irmão que está aqui, Senhor. Abençoa cada um que nos vê pela internet. Faze-nos perseverar no teu caminho, ó Deus. Ainda que tenhamos que levar uma mensagem impopular como Noé levou. Senhor, mas que nada faça com que nos desviemos deste caminho. Encoraja-nos, ó Deus. Nós te pedimos estas bênçãos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Querido amigo, querido irmão, que nos assiste pela internet, chegamos no momento de nós nos despedirmos, mas antes gostaria de te convidar para continuar assistindo às mensagens, essas mensagens que são transmitidas às quartas-feiras, a partir de 8 horas e 20 minutos da noite, e também aos sábados, a partir de 10h30 da manhã, sempre horário de Brasília. Você pode entrar, se demorar alguns minutinhos, continue ali conectado, plugado, dá um recarregar na página e você vai começar a assistir ao vivo às programações do Ministério Advertência Final. E se você, por alguma razão, quiser revisar uma das mensagens ou não tiver visto ao vivo, entre então pelo canal YouTube, youtube.com/TV Advertência Final. Certamente você será edificado com as mensagens que estão ali e que apresentam a explicação da palavra de Deus para os nossos dias. Nós vamos agora nos despedir de você, mas não sem antes invocar a bênção do Senhor. Feche os seus olhos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz. Amém. Até mais. Deus abençoe.